Ei. Som. Ei. 10. Tá bom. Ei. Pai do Senhor da igreja, vamos dar início a esse culto sábado de evangelismo para que o Senhor possa estar assim abençoando nossas vidas. Ó Senhor da glória e do poder, agradecemos a Ti, Jesus querido, mais uma noite aqui na Tua casa, Senhor, neste sábado de evangelismo, Jesus querido, que Tu venha fazer a Tua vontade, o Teu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Venha abençoando os ofertantes da Tua casa, os dizimistas, Senhor, aqueles também que têm contribuído com os votos, que da mesma forma sejam alcançados por Ti nessa noite de hoje, Senhor. Venha abençoando os ceifeiros queridos, venha abençoando nós que aqui já estamos, Senhor da glória, aqueles teus servos que não virão nessa noite, Senhor, que da mesma maneira sejam alcançados e abençoados por Ti, Senhor. Venha abençoando o ministério de louvor que vai dar início a este culto nessa noite, Senhor. Que Tu venha receber os nossos louvores, a nossa adoração nessa noite de hoje. Venha abençoar a palavra, venha abençoar, Jesus querido, tudo quanto aqui acontecer. Que Tu venha estar na frente de tudo, Jesus querido. Nós te pedimos, te agradecendo, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. O Ministério de Louvor está com a oportunidade nessa noite de hoje, né? Que o Senhor possa assim estar abençoando nossas vidas, né? Tudo quanto nós fizermos aqui, que seja para a honra e para a glória do nosso Deus, né? Porque desde o momento que entramos aqui, né, o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui, né? E o Senhor sabe, né, o que nós queremos, né? O Senhor sabe a hora de nos abençoar, né? Que esse dia possa ser de bênção na sua e na minha vida, né? Para que assim o Senhor possa estar nos alcançando e nos abençoando nessa noite de hoje, né? Porque sabemos que não há outro lugar melhor para estar a não ser na casa do nosso Pai, né? Porque é aqui, né, que encontramos o alívio para a nossa alma, né? É aqui que nós encontramos paz. E assim, né, o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, né? E também a vida daqueles, né, que vão nos acompanhar nessa noite de hoje, né? Que sejam também abençoados pelo nosso Deus, né? Porque sabemos que para cada um, né, o Senhor tem algo para a sua vida, né? Que essa noite possa ser a sua noite de bênção, né? A sua noite de vitória, para que assim possamos ser abençoados pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E nessa noite, a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Glória a Deus. Sobre a tua família. Baixa o volume. Ei. Glória a Deus. Aleluia. Uma noite de bênção, uma noite de vitória nas nossas vidas. E o Espírito de Deus vai nos abençoando, vai transformar em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabemos que estamos no sábado de evangelismo, né? Aleluia, que você nesta noite certamente estará recebendo uma palavra, aleluia, que vem diretamente do trono de Deus para o teu coração, para o nosso coração, em nome de Jesus. Um sábado alegre, feliz por Senhor ter nos concedido para nós e também agradecendo vocês, né, que estão juntamente conosco, cultuando, exaltando o santo nome do Senhor. Bom é louvar o Senhor, bom é exaltar o nome santo do Senhor. E nós aqui, graças a Deus também, estamos felizes, né, juntamente com vocês, aleluia, porque estamos neste culto abençoado. Todos os cultos são abençoados. E certamente o Senhor aqui está, né, para nos dar graça, para nos abençoar, aleluia, para nos guardar. O Senhor está aqui para nos dar uma nova direção na nossa vida. Que tudo e todas as coisas que vão ser feitas hoje não seja, aleluia, do nosso querer, mas seja do querer do Senhor. Amém. Que seja a vontade do Senhor, que a nossa vontade,
ela venha cair por terra, ela não vai prevalecer, mas que possa prevalecer é a vontade do Senhor, porque o Senhor, Ele já conhece, né, o nosso pensamento, assim nos diz no livro de Salmo, né, o Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Então que nesta noite Ele já sabe qual é a tua petição, qual é a sua necessidade. Aleluia, mesmo que você não abra sua boca para falar nada, portanto, Ele já sabe, aleluia, de tudo quanto eu preciso, de que você precisa. Tem momentos que nós temos que abrir a boca, mas tem momentos, aleluia, Jesus, que nós temos que orar em silêncio, falar com o Senhor em silêncio. E nesta noite, aleluia, que seja a vontade do Senhor. Aleluia. Senhor, descendo o teu Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti eu quero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, 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 no se apagará. El fuego de tu Espíritu no se va a apagar, nem de tu casa, nem de tu família, nem de tus negócios. Tu nos convocaste, tu nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tu nos convocaste, tu nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Y que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego
El Señor no va a se apagar de tu vida, no va a se apagar de tu historia, desde ahora para todos los siempre. Todos digan amén. Amém. Alabamos al Señor con nuestras palmas. Gracias, Señor. Oremos ao Senhor. Pai, te louvamos nessa noite, Senhor, por esta oportunidade que tivemos, meu Deus, de louvar e enaltecer o teu nome. Toma, Pai, mais uma vez a direção deste culto, desta casa. Toma, Pai, o teu propósito que seja conduzido conforme a tua vontade. E que teu Santo Espírito, Senhor, capacite-nos para fazermos e darmos o melhor para ti. Senhor, nesta noite, tanto os que estão presentes quanto os que estão conectados, ó Pai, desde as suas casas, de outras nações, queremos, ó Pai, louvar a vida dos nossos amados irmãos aqui na igreja e também fora, ó Pai, do nosso país, aonde quer que estiverem neste momento conectados conosco, sejam alcançados e beneficiados pelas bênçãos do teu reino. Nós te louvamos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Aleluia. Bispa, isso, né? Bispa, isso, né? Aleluia, Jesus, graças a Deus, que bênção, né? Maravilhosa, aleluia, graças a Deus, nós estamos na casa do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, graças a Deus, sabemos que o Senhor é bom, aleluia, e nós estamos aqui também para louvar e exaltar o santo nome do Senhor Jesus, e estamos também, alguém pega o meu óculos lá para mim, por favor. Aleluia, estamos também com os nossos dois irmãos aqui também conosco, que sempre está aqui juntamente conosco também, e hoje não é diferente, né? Eles também estão aqui, aleluia, para fazer algo da parte do Senhor, e nós estamos muito felizes com isso, aleluia, sabemos que vocês também que estão nos acompanhando, já disse, né? Seja bem-vindo mais uma vez, aleluia, aos Seis Filhos em Marcha, né? O Ministério, Deus abençoe, o Ministério Apostólico, aleluia, graças a Deus. Aleluia, está conosco nosso irmão missionário Dirceu, da Assembleia de Deus do Brás, e pastor Osvaldo, graças a Deus. Então todos nós aqui já conhecemos os homens de Deus, aleluia, eles estão aqui nesta noite, um deles vão ser o preletor da noite, graças a Deus, né? Então nós vamos estar lendo o tema, aleluia, para a honra e glória do Senhor, vamos esperar colocar ali, e vamos estar lendo o tema, para que nós possamos dar uma oportunidade, ou então já vamos direto, né, para a palavra. Não está não? Então a minha Bíblia não sabia que ia ministrar o culto, né? Então minha Bíblia também está lá. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, então vamos estar lendo o tema nesta noite. Aleluia, que não possamos deixar de estar lendo o tema, né? Que geralmente quem é nosso irmão Nicolas, né? Mas hoje ele teve um outro compromisso, então ele não está aqui, mas nem por isso nós vamos deixar de estar lendo o tema, né? Porque sabemos que o importante é a presença de Deus. Esse não pode faltar no nosso meio. O importante é a presença do Senhor, aleluia, certamente Ele está aqui para nos abençoar, para nos dar graça, para a glória do Senhor. É 15, 17, né? Sim. 15, 5, né? Graças a Deus. Êxodo 15 e o versículo 5. 17. 15 e 17. Glória a Deus. Vamos estar lendo aqui. Vamos encontrar para nós estar lendo. Aleluia. 15 e 17. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. 15 e 17. Achei. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Sabemos que nós estamos nesse tema e através da palavra do Senhor, o Senhor já tem feito grandes obras, aleluia, através da palavra do Senhor, porque nós temos crido, aleluia, no Senhor. Nós cremos no Senhor, amém?
Vamos dar então a oportunidade para o nosso irmão missionário, Dirceu, aleluia. Quem vai ministrar então o pastor Oswaldo, glória a Deus. Nosso irmão missionário Dirceu está com a oportunidade e logo após nós estaremos entrando na palavra do Senhor, porque as horas já estão aí, amém? Pode ser. Para a sua igreja, Amém. todos nós com a paz do Senhor, de alegria, de felicidade, de conhecer mais o rebanho do Senhor, que vai morar no céu, né? Glória a Deus. Como diz, eu costumo de repetir, né? Romanos capítulo 12, versículo 1, que rogo-vos, pois, irmãos, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, louvor a Deus, que é este culto racional. Glória a Deus. E no 2 fala assim, não se conformeis com este mundo. Porque o que está acontecendo neste mundo é o que diz em 2 Crônicas 7:13. O Senhor está falando, eu mandarei pragas e peste. Aí no 14 diz assim, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos seus maus caminhos, eu sararei a terra. Então tudo que está se cumprindo nos dias atuais está se cumprindo a palavra de Deus, né, irmão? Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. E todo processo tem um propósito de Deus, né? A gente tem que aguentar o processo para viver o propósito, né? E Deus não se entende, Deus se atende. Nós muitas vezes procuramos entender Deus. Nunca conseguiríamos, né, irmão? Porque a nossa pequenez não dá para discernir o tamanho da grandeza desse Deus. O ser humano não tem a mente competente para discernir o tamanho de Deus, né? Deus é grande demais. Lá em Romanos 16:20 fala que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Depende da posição que nós tivermos também, né, irmãos? Porque o tempo é o processo do propósito de Deus para a sua e para a minha vida também. Então, muitas das vezes a gente quer para ontem, né? O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. Mas muitas das vezes a gente está no Salmo 70, né? A pressa do Senhor no nosso socorro, e nem passou pelo Salmo 40, né? A nossa pequenez, mas nós temos muita pressa, né? E Deus faz tudo na hora certa, no momento certo. Ele não fala. Muitas das vezes nós trabalhamos de Deus na nossa vida, né? E eu tenho muitos testemunhos para contar, e se for passar, eu passo noites e dias contando as maravilhas do Senhor. Hoje mesmo eu estava contando um testemunho de uma máquina de lavar. A minha quebrou. Quebrou, não está funcionando, só quebrou o vidro de cima, né? E aí, eu fui para casa do meu primo, estava conversando com ele e falei, aconteceu uma coisa, eu fiquei meio... Independente da circunstância, irmão, eu glorifico a Deus. Mesmo que eu passe por provação, porque a nossa incumbência como servo de Deus, independente de qualquer circunstância, nós temos que glorificar a Deus. Muitas vezes a gente passa pela prova, mas as provas, irmão, são que lapidam o nosso caráter, faz nós ser humilde, é através das provas. Só que a gente não entende, mas a gente quer entender Deus. Deus não se entende, se atende. Se Ele mandou, faça. E aí, meu primo falou assim, eu tenho uma máquina aí novinha, eu ganhei uma outra, que minha prima ia mudar o apartamento, ela mora em casa até aí. E essa nova dela não cabia no apartamento. Aí ela deu pro meu primo. Aí meu primo falou assim, eu estava pensando que essa aqui é grande, eu ia dar essa grande e ia pegar a pequena. Eu dou a pequena para você. Eu falei, mas não tem como, eu não tenho carro, né? Aí ele falou assim, não, mas eu levo lá. Aí quando cheguei em casa, a máquina estava lá. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E glorifiquei a Deus, irmão. Aí o Espírito Santo falou assim, da sua irmã, minha irmã que tinha quebrado também, né? Eu falei, Deus, o Senhor dá para mim, agora manda eu dar para ela. Aí eu fiquei meio assim, porque muitas das vezes, irmão, Deus não se entende, se atenda, mas a gente, por isso que o povo lá do deserto demorou anos para chegar na terra prometida. Porque ele começou com tendência, ele glorificasse a Deus, independente das circunstâncias que estava passando, e nós somos assim, irmão. É uma coisa do ser humano mesmo. Aí eu entrei no banheiro e falei, Senhor, poxa, o Senhor me deu uma barca, agora o Senhor vai dar para minha irmã. Aí ele perguntou, quem é você? Eu falei, sou teu servo, Senhor. Ele falou assim, eu sou teu Senhor. Aí, irmão, eu falei, não discuti mais. Fui lá orar. Eu não queria te dar, não, mas o Espírito Santo mandou te dar. Falei, Senhor, eu estou saindo para fazer uma visita. Ele falou, eu estou fazendo a obra de Deus. Eu falei, mas eu também faço. Eu falei, não, mas Deus mandou. Vou nem entrar em coisa de discussão. E muitas das vezes, irmão, Deus está provando a nossa fé nele. Porque muitas das vezes nós se apegamos nessas coisas terrenas. A nossa vida não é aqui, irmão. Nosso paraíso não é aqui.
Nosso paraíso é lá no céu. Então nós não temos que se apegar nas coisas materiais. Se Deus mandou, faça, porque Ele se responsabiliza. A outrora, eu vou diminuir, a outrora também. Eu estava fazendo a campanha no monte lá de 21 dias. E eu passei de frente ao centro, no último dia, no centro de Macumba. E o Espírito Santo falou para mim assim, entra lá e fala para ela de Jesus, para a macumbeira. Eu ia para um lado, eu ia para o outro. Aí eu achei que era da minha cabeça mesmo, porque estava fazendo jejum. Cada 3 dias eu ia para... Eu ficava num monte, 3 dias de consagração. Depois ia para casa. Aí deve ser da minha cabeça. Passei do centro. Aí passei do centro. A voz falou assim, volta lá e fala para ela de Jesus. Eu falei, poxa, está falando comigo. Mas se falar mais uma vez, eu vou. Aí falou, eu sou. Aí eu falei, não, é Deus. Voltei correndo lá e entrei. Aí ela estava batendo, ela fez esse negócio lá, a tabaca que chama, né? Aí eu falei, ó, o sangue de Jesus tem poder, que ela estava com o chapéu de boiadeiro, falei, o sangue de Jesus tem poder. Ela fez assim, acho que o Espírito saiu dela, né? O que você está fazendo aqui? Eu estava com a Bíblia debaixo de tudo. Falei, ó, Deus mandou dizer para você que Ele tem uma obra na sua vida. E a partir de hoje, falei lá no dentro do terreiro, ó, inimigo, você não vai descer mais aqui não, porque meu Deus, vamos ver quem é mais forte, você é o meu Deus. E fui embora. Era o último dia do monte, né? Fui para o monte, aí comecei a orar. Quando era no outro dia de manhã cedo, eu cheguei em casa, o pastor estava lá em casa. O que está acontecendo com você? Você está com problema da cabeça? Eu falei, por que, pastor? Ele falou, a macumbeira veio aqui, filmou você lá dentro do terreiro, vai te processar. Falou que ia processar a igreja também, irmão. E a violações aos créditos religiosos, na época, era 15 a 25 mil, indenização por perdas e danos morais, né? Aí eu falei, pastor, não tem problema nenhum, não. Ah, mas a igreja não tem nada a ver com isso. Falei, ó, quem mandou foi o Espírito Santo, ele é advogado, juiz, e nunca perdeu nenhuma causa. Não é a minha que ele vai perder. Falei, não, se for o Espírito Santo, tudo bem, irmão. Mas, ó, vai chegar um processo por irmão. Falei, glória a Deus, aleluia. Porque independente da circunstância, eu dou glória a Deus, aleluia. Eu posso, acontece o que acontecer, eu glorifico a Deus. Porque é a minha incumbência de nós cristãos, é glorificar a Deus, né? Nós nascemos para isso, para glorificar a Deus. Se você está na prova, se você está passando por dificuldade, glorifica a Deus. Porque José, quando foi jogado ali no poço, eu creio que ele estava glorificando a Deus. Quando ele foi agarrado pela mulher de Potifar, ele saiu correndo, mas ele estava glorificando a Deus. Se ele acontecesse tudo isso, ele não ia ser governador, né? De escravo a ser governador. E mesma coisa nós, irmão. Quando você estiver passando pela prova, vai passando glorificando a Deus. Aí passou. Aí quando foi na outra semana, eu passei em frente ao terreiro, fui assim, fechado. Falei, glória a Deus, aleluia. Fechou o terreiro. Não desceu mais os dias dela lá, fechou. Aí eu comecei, aí eu fui para o monte agradecer a Deus. E falei ao Senhor, e aí? Como que vai acontecer? Fechou o terreiro, mas e o pessoal que estava lá dentro? Aí um irmãozinho falou assim, ô irmão, Deus é advogado, juiz, nunca perdeu a causa não. Eu falei, glória a Deus. E fui. Aí quando for, umas 3 semanas depois, eu estou descendo a rua da minha casa, sobe a macumbeira. Pai, o Senhor aconteceu. Aí eu fiquei meio inquieto, né, irmão? Falei, como que é? Falou, aceitei Jesus, seu Deus é poderoso mesmo. Não desce mais os guias no meu terreiro e vai lá na minha casa que hoje você vai trazer uma palavra, né? Falei, como? Falei, não, eu aceitei Jesus como Salvador. Glória a Deus. Não desce mais os guias lá? Para que eu não tenho mais meus guias? Eu tive que aceitar o seu Deus. E agora eu sou crente. Aí eu fui lá, aí ela me deu a fita para mim testemunhar que Deus Ele é o de ontem, hoje é eternamente. Glória a Deus. Tá no YouTube, é Missionário Dirceu. Vocês põem lá no YouTube, que vai aparecer lá. Eu dentro do terreiro, com a Bíblia debaixo do braço, e profetizando lá dentro, lá, que não ia descer mais inimigo nenhum, que Deus ia converter. Para a honra e glória de Jesus, hoje ela é missionária, a missionária Cleusa, e o filho é pastor Orison Ramos também. Ele é conferencista também. Para a honra e glória de Jesus. Eu costumo dizer, irmão, quando a honra e glória é de Jesus, não há impossível na nossa vida. E assim eu quero agradecer a rica oportunidade e que o Espírito Santo continue falando nos corações. Amém. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Não vamos mais entrar em detalhes, porque já está na hora de ouvir a palavra, mas que Deus abençoe. O nosso irmão é missionário Dirceu. Glória a Deus. Amém? Vamos estar orando, né, para estar recebendo o pastor Oswaldo, que estará ministrando a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, aqui está, meu Pai, teu servo, Senhor, nosso irmão pastor Osvaldo, Deus, que estará, Pai, ministrando, Pai, a tua palavra, Senhor. Jesus querido, seu Pai, com teu servo, Senhor, usa ele, Pai, conforme o teu querer, em nome de Jesus, Pai, tirando, Deus, toda barreira, toda dificuldade, meu Senhor, Pai, lançada por terra, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai, através do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Salve a amada igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Essa noite, essa madrugada na verdade, né? Eu tive um sonho. Eu estava brigando com o apóstolo. Aí eu falei, mas eu nunca briguei com ele, por que nós vamos brigar agora, né? E eu falava para ele assim, apóstolo, está na hora do senhor descer, sair desse lugar, descer mais para baixo aí. E o apóstolo falava para ele assim, não, mas eu não quero, eu gosto muito de lá. E Deus mostrava um outro lugar e mostrava a gente inaugurando um outro lugar e daquele lugar mais uma filial. Eu falei, eu não sei como que eu vou falar isso para aquele homem. Eu sei que eu vou ter que orar e orar muito, mas eu quero fazer parte desse projeto. E eu vou orar muito para que Deus nos abençoe, para que a gente possa fazer parte desse projeto, simplesmente para que, se for da vontade de Deus, que a vontade de Deus seja feita, seja cumprida nas nossas vidas, na vida desse ministério, o qual eu tenho o prazer, a honra, né, hoje de fazer parte. Irmãos, às vezes eu fico olhando assim, né, para a igreja, para minha igreja, para cá, às vezes eu fico olhando lá para o monte, a gente no monte, e na verdade a gente quer ver a igreja cheia, né? Aquele cântico bonito, e Deus sabe porque muitas vezes não acontece isso. E enquanto os irmãos estavam louvando aqui, eu estava pensando numa coisa. O apóstolo, me ajuda aí. O céu, existe céu em todo lugar. Todo lugar existe céu. Então eu imagino que o céu seja muito grande. Em toda parte do mundo existe céu. Todo país que você for vai ter um céu. Mas a Bíblia diz, infelizmente, são poucos que entraram nesse céu. Né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado com quantidade e esquece da qualidade. Né? E eu tenho dito, e vou repetir mais uma vez, que nós somos escolhidos para participar das coisas de Deus com muito carinho, com muito cuidado, né? Porque é Deus que escolhe. Então, se alguém não pôde estar aqui hoje, estar em outro culto, participando de um outro culto, amém. Mas vocês que vieram hoje, vieram para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus separou e guardou para nós hoje. Irmãos, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, tem algo interessante e muito intrigante. Porque eu, como batista tradicional, né? Então eu não entendo algumas coisas ainda no mundo pentecostal. Mas eu tenho pedido para Deus, para que Deus me dê a oportunidade de entender o agir dele e como ele movimenta as coisas. Como é que ele quer atuar nas nossas vidas. E eu disse para minha esposa hoje, vamos lá. Ela falou, eu não vou, eu estou cansado. Eu falei assim, Deus está falando para mim, eu vou, eu quero estar lá. Se eu pudesse, a gente não pode, mas se eu pudesse, eu ficaria o tempo todo dentro da igreja. Porque eu tenho dito nas igrejas que tem pessoas que acham que o primeiro lar é a casa. Eu não penso assim, eu não consigo pensar assim. Para mim, o primeiro lar tem que ser a igreja. Porque lá na minha casa eu posso brigar com a minha esposa, eu posso brigar com meu filho, com a minha filha, eu posso brigar com as minhas cachorras. Na igreja de Deus, você até briga, mas você não pode brigar com ninguém. Porque aqui não é lugar de brigar, aqui é lugar de se amar, aqui é lugar de se unir, aqui é lugar de estar junto, aqui é lugar de pensar como Deus pensa. Glória a Deus. Então, é esse ambiente que eu quero. Então, é por isso que quando termina o culto e a gente vai embora, fica um vazio, assim, algo diferente, porque a gente não quer sair, a gente quer ficar.
Irmãos, lá no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, está escrito assim: então, 28, então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Olha que interessante. Então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Eu não vou escolher pessoa para derramar o meu espírito, mas eu vou derramar o meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Deus está fazendo Ele fez uma promessa no livro de Joel. E aí, ele continua dizendo no versículo 28, seus filhos e suas filhas profetizarão. Quando eu penso em filho e filha, eu estou pensando naquelas pessoas mais novas. E aí, agora vai falar comigo, ó, os velhos terão sonhos. Então eu já sou velho, eu tenho 55 anos, vou fazer 55 anos, eu já sou velho. Mas eu sonho todo dia. Eu achei interessante que hoje eu estava em cima da laje da minha casa com a minha enteada, com a minha esposa, com a minha sobrinha, e ela disse assim para mim, olha, ela me chama de tio, você precisa sonhar, mas sonhar alto, sonhar grande. Está vendo o seu escritório? Você precisa mudar isso, você precisa fazer isso. E começou a falar. E começou a falar, e eu disse para ela assim, olha, eu vou trabalhar mais 10 anos, eu não quero mudar nada disso. Porque eu quero trabalhar esses 10 anos, quero aposentar, quero ficar tranquilo. Mas você é nova. E a palavra de Deus fala que os jovens terão visões. E naqueles dias derramarei meu espírito, até mesmo sobre servos e servas. Então, só para a gente entender aqui rapidamente, no livro de Joel, Deus fez uma promessa. Que ele viria, que ele derramaria o seu espírito. E eu tenho dito hoje nas igrejas que aonde Deus está, o Espírito de Deus também está. E aonde o Espírito de Deus está, as coisas acontecem. Então, ainda que tivesse uma pessoa só que para mim ouvir essa noite, o Espírito de Deus ia atuar na vida dessa pessoa, ia fazer alguma coisa na vida dessa pessoa, mas alguma coisa iria acontecer, ou alguma coisa vai acontecer, ou alguma coisa já está acontecendo. E tem uma coisa que me irrita muito, me deixa muito nervoso, é olhar para a cara do cristão e ver o cristão triste. Aí você pode falar assim, mas eu estou triste porque eu não sei, porque você não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei, mas Deus sabe. É esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós adoramos, esse Deus, ele sabe qual é o problema, qual é a sua dificuldade que você tem na sua vida. E hoje ele está falando, pastor, fala para minha igreja que eu estou derramando o meu espírito. E por que eu estou derramando o meu espírito? Para que Deus possa tirar, apagar essas coisas da sua vida. É isso que a gente precisa entender. Então não importa a situação, se eu for olhar para a minha situação, se eu for olhar para a minha vida financeira, se eu for olhar para os meus problemas, se eu for olhar para a minha doença, eu não vou servir a Deus. Hoje eu estava lá no monte, enquanto a irmã Vitória subiu lá na frente e começou a falar, eu comecei a chorar lá atrás. Ainda bem que eu fico lá atrás e ninguém me vê, porque a maioria está virada para cá, eu fico lá atrás, então ninguém está me vendo. Mas quando ela subiu lá, eu comecei a chorar, porque ela falou assim para mim assim, olha, você tem a doença. E quando ela colocou a mão no lugar onde eu tenho a doença, eu falei, Deus é comigo. Mas na quarta-feira eu já tinha falado para os irmãos lá, a minha doença, Deus falou para mim, a sua doença, que não é sua, a doença que você tem, não impede que você louve a Deus, que você glorifique a Deus, impede, eu digo não. Então ele falou, então continua fazendo a obra. E eu continuei fazendo a obra, e eu estou continuando a fazer a obra. Mas quando você olha para a situação, você olha para a doença, que testemunho lindo aquele irmão deu hoje lá, falando da coluna dele, dos problemas, de tudo que aconteceu na vida dele, que testemunho lindo. Mas quando você olha para a situação, você fala, Deus, eu estou te servindo. Como ser humano a gente fala assim, Deus, eu estou te servindo. Então eu não quero te servir com essa doença, eu não quero te servir com esse problema. A Bíblia fala assim, ó, se o teu olho te impede de entrar no céu, então você arranca seu olho. Vai entrar seu olho, mas você vai entrar no céu. Mas eu não pedi para que essa doença estivesse comigo. Mas um dia o apóstolo disse algo lá no monte e eu quis entender. A gente faz coisas na nossa vida sem saber o dia de amanhã. Então quando você usa, por exemplo, a comida que não presta, e você faz muito uso dessa comida, amanhã lá na frente, você vai sentir o efeito disso.
Mas quando a irmã estava falando, eu falei, está falando comigo. E ela estava dizendo assim, olha, a doença está aqui. E Deus está falando para você, você não quer acreditar que eu sou Deus, que eu posso arrancar essa doença de você? Aleluia. Eu disse, não, Deus, eu acredito. Mas os meus olhos humanos, gostaria que fosse hoje, gostaria que fosse agora. Aleluia. Mas Deus está dizendo, é tudo no meu tempo, no tempo de Deus. Mas aí eu preciso entender uma coisa aqui. A gente estava lá no pé do morro hoje e o irmão disse assim, olha, Eclesiastes 3 fala que tudo é no tempo de Deus. Mas eu fiquei olhando para a cara dele e eu queria falar para ele, mas você sabe qual é o tempo de Deus na sua vida hoje que você está vivendo? Porque eu sei que tudo é o tempo de Deus. Aleluia. Oh, glória. Quando os irmãos disseram lá, olha, se você tiver um carrão hoje, talvez você não vai servir a Deus. Se você tiver uma casona hoje, talvez você não vai querer servir a Deus. Quando eu e o irmão Disseu sair daqui hoje, a gente vai passar aqui na avenida e vai descer, e a gente vai ver vários comércios, vários bares lotados. Eu estava dizendo para ele, porque as pessoas não querem ter compromisso com Deus. Deus está dizendo essa noite para nós, que existem dois povos, que a gente precisa pensar um pouco. Um povo que quer servir a Deus, um povo que quer adorar a Deus, um povo que quer compromisso com Deus. E um povo que não quer compromisso com Deus, um povo que não quer aceitar a Deus, um povo que não quer estar aqui para fazer a obra de Deus, um povo que quer andar do seu jeito e não quer andar segundo a vontade de Deus. Deus está me dizendo essa noite assim, fala para a minha igreja, que você vai falar para eles hoje, para esse povo que quer andar com Deus. E a Bíblia vai dizer que o povo que quer andar com Deus, o povo que anda com Deus, é um povo que tem e apresenta sinais. Então, se você pertence a esse povo, se você pertence a Deus, você precisa saber que alguns sinais, eles vão de te acompanhar. E se esses sinais não estão te acompanhando, significa que alguma coisa está errada da minha vida e da sua vida. Olha que interessante, porque a gente leu esse texto aí, e nesse texto já apresenta alguns sinais. Mas quando a gente vai lá para o livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1, a gente vai ver algo interessantíssimo. Eu quero ler o capítulo 16, a partir do versículo 7, só para os irmãos entenderem aqui. Lá diz assim, Marcos 16, versículo 7. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Olha, Jesus havia ressuscitado. A primeira pessoa que teve contato, com Jesus, com o lugar que Jesus foi enterrado, foi Maria Madalena. Aquela Maria Madalena que Jesus havia expulsado os 7 espíritos dela. Aleluia! E ali o anjo fala com ela e fala, vai e avisa os discípulos. Ela foi falar com os discípulos, mas os discípulos não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. A palavra de Deus diz que a segunda pessoa e terceira a saber disso foi aqueles dois, eles não eram discípulos de Jesus, eles eram seguidores de Jesus. E pelo caminho de Jerusalém, a Bíblia fala que ele aparece e fala com esses dois e fala, vai e fala com os meus discípulos. Eles foram falar com os discípulos. Mas a palavra de Deus vai dizer que os discípulos não acreditaram. E aí eu quero chegar onde Deus nos orientou essa noite. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, porque Judas já havia se enforcado, Jesus lhe apareceu, ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada. Incredulidade obstinada é aquela teimosia, aquela insistência, aquela persistência, mas aqui eles estavam insistindo e persistindo para algo errado, porque eles não estavam acreditando que Jesus havia ressuscitado. Pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse, vão
ao mundo inteiro. Olha o que Jesus está falando para os seus discípulos: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas obras a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Olha a palavra de Jesus dizendo aos seus discípulos: os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. É aqui que eu quero que os irmãos pensem um pouquinho. Olha o que agora é o próprio Jesus está falando. Agora não é mais Deus usando a boca do profeta Joel. Agora é o próprio Jesus dizendo: olha, alguns sinais vão acompanhar vocês. Vocês vão sair, vão evangelizar, vão pregar, vão falar da minha palavra, vão ensinar, mas alguns sinais vão acompanhar vocês. E por que alguns sinais têm que nos acompanhar? Porque a gente é diferente. Se eu sou de Deus, as pessoas têm que olhar para mim e têm que dizer: olha, esse aí é de Deus. Mas por que ele é de Deus? Olha para ele, olha como ele fala, olha como ele se veste, olha como ele é diferente, porque alguns sinais nos acompanham. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Eu estou servindo a Deus há 37 anos. 37 anos. Se você me perguntar quantas pessoas eu já levei para o reino de Deus, eu não sei. É uma coisa que não me preocupa. Eu não tenho esse tipo de preocupação. Eu sei que eu tenho que evangelizar. Eu sei que eu tenho que plantar semente. E eu sei que se eu não colher, quando eu falo pode ser a igreja que eu estou, o lugar que eu estou, não importa. Mas alguém em algum lugar vai colher essa semente. Então eu sei que eu tenho que pregar a palavra de Deus. Mas olha que interessante. Um dos sinais, Jesus dizendo para os seus discípulos, é que eles iriam expulsar demônio. Esse é um sinal interessante, né, apóstolo? Esse é um sinal interessante. Porque muitas vezes a gente chega na igreja e quando há manifestação desses espíritos, as pessoas que estão perto, elas não vão lá para expulsar, elas se afastam. Estava falando com o irmão Dizeu hoje, tem uma coisa que não entra na minha cabeça. A gente sobe lá no monte para adorar, honrar e glorificar o nome de Deus. E as pessoas vão, algumas pessoas vão, ficam lá embaixo e falam assim: eu não estou preparado para subir, para estar lá em cima. Como assim não está preparado? E se Jesus voltar amanhã, você não está preparado? Porque se você não está preparado para subir, você está preparado para quê? Eu não vou participar da ceia porque eu não estou preparado. Mas se você não está preparado, que negócio é esse? Você está fazendo o que dentro da igreja? Está perdendo tempo dentro da igreja porque você não está preparado? Não, mas eu preciso mudar. Não, você precisa, eu sei que você precisa mudar. Mas vamos subir lá, vamos mudar lá em cima com a gente. Amém. O Deus que está aqui embaixo está lá em cima. Amém. O Deus que está lá na igreja, está nessa igreja. Aleluia. Ele está em todo lugar, então vamos mudar agora. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quer ver que interessante? Esses dias atrás aí eu andei evangelizando alguns jovens. E o jovem falou assim para mim assim: olha, eu tenho um problema sério, pastor. Eu disse: qual é o seu problema? Eu fumo. Eu falei: é mesmo? Eu disse: você quer parar de fumar? Não, eu quero. Já tentei de tudo, eu não consegui. Eu falei: de tudo você não conseguiu. Você não tentou ainda. Mas se você quiser parar, você vai parar. Você quer parar? Eu falei: eu quero, pastor, mas eu já tentei as coisas e não consigo. Só, eu posso orar por você. Se eu orar pela sua vida, você vai parar de fumar. Amém. Você permite que eu ore por você? Pastor, não estou entendendo. Uma oração só? Eu falei: é uma oração só. Mas é uma oração diferente. Ele falou: como que é essa oração? Eu vou orar assim para Deus: Deus, cada vez que o Joãozinho colocar um cigarro na boca dele, se eu tiro um dente da boca dele. Eu tenho certeza que quando cair o segundo, você vai olhar no espelho e vai falar: parei. Sabe o que ele falou para mim? Não ora não. Porque eles não querem compromisso com Deus. Sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas. Beleza. Estava lá lendo esse texto aqui, me chegou minha enteada e falou assim: vai ler lá 1 Coríntios capítulo 13. Eu disse: não, eu quero ler esse texto aqui, porque a palavra de Deus diz que eles expulsarão o demônio,
falarão em novas línguas. Que línguas são essas? Eu disse para ela, pergunta para Deus. Mas tem uma teoria muito forte que diz, é a língua dos anjos, é a língua de Deus, é aquela língua que Deus, através do Espírito Santo, está colocando dentro do seu coração, dentro da sua mente, não para você falar o que você quer, não para você falar o que você deseja, não para você mostrar para as pessoas que você sabe falar em línguas, não é isso, mas é aquela língua que você vai falar e sabe o que vai acontecer quando você estiver falando? A igreja vai ser edificada. Glória a Deus. Sabe aquela língua que você fala, e o irmão está do seu lado, fala, amém, glória a Deus, que Deus nos abençoe, porque a igreja está sendo edificada, porque a igreja está sendo abençoada. Mas Jesus foi muito mais do que isso. Ele disse, olha que sinal interessante esse, vocês pegarão em serpentes sem correr perigo. Aleluia, Jesus. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão seu. Experiência a gente tem para contar, realmente, muita experiência. Mas um dia eu estava subindo lá no monte e passou uma cobra. Aí eu olhei e falei, nossa, que cobra bonita. Sabe aquele momento que você não tem o que fazer, não tem o que pensar? A gente tem nem assim como ser humano, né? Aquele momento que você dá uma bobeira, ao invés de você pensar a coisa certa, você... Mas o que você pensou quando você viu a cobra? Eu não pensei em nada, porque eu quis pegar a cobra. Pela graça e misericórdia de Deus, a cobra foi embora. Eu pegar a cobra. Olha que Deus, Jesus está falando. Vocês poderão pegar em serpente sem correr perigo e beberem algo venenoso. Alguém já tentou se matar? Já experimentou aqui tomar veneno, alguma coisa? Olha o que Jesus está dizendo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, porque eu, Deus, estou contigo. Eu estou contigo. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Todos, sem exceção, todos os sinais que acompanham você são todos sinais extremamente importantes. São todos sinais diferentes. São todos sinais que você vai olhar e você vai falar, isso aqui não é natural. E realmente não é natural, porque Deus não é natural. Glória a Deus. Deus é sobrenatural. Aleluia, Jesus. E você precisa entender isso. Você tem um poder muito grande na sua mão. Deus está te dando um poder muito grande na sua mão. Sabe por quê, irmãos? Porque não é qualquer um que vai pegar em serpente. Não é qualquer um que vai olhar para o endemoniado e vai falar, sai em nome de Jesus, e ele vai sair. Então eu quero te dizer uma coisa para você essa noite. Se esses sinais não estão te acompanhando, alguma coisa precisa ser mudada. Meu Deus. E eu estou dizendo isso porque Deus tem falado comigo. Olha, não é que você está em pecado. Não é isso. Não é isso. É porque muitas vezes nós somos acomodados. Muitas vezes você sai e vai para a igreja e você fala assim para Deus, Deus, é melhor que ninguém se manifeste lá perto de mim. É melhor. Você, às vezes, muitas vezes a gente não está se preparando para enfrentar aquilo que Deus nos deu. E o poder que Deus nos deu é muito grande. O poder que Deus nos deu é muito grande e tem que ser usado na obra dele. Deixa eu te falar uma coisa para você, igreja. A palavra de Deus diz que esses aqui terão esses sinais, porque eles pertencem ao povo de Deus. Mas aqueles que não crerem serão condenados. Haverá um tempo em que as pessoas irão procurar Deus, mas não vão achar. Haverá um tempo que as pessoas vão nos procurar. Cadê aquele povo barulhento? Eu gosto muito daquela música. Cadê aquele povo barulhento? Mas não vão achar. Então eu quero pedir para a igreja nessa noite. Aleluia. Use o poder que Deus está te dando. Amém. Faça com que esses sinais sejam visíveis na sua vida.
Faça com que esses sinais sejam visíveis na minha vida. Eu estava num lugar certa vez e uma pessoa me disse assim: ah, você é advogado? Eu disse: sou. Ele disse: você é crente? Eu disse: sou. Ele disse: eu quero saber e entender como é que você gostaria de ser chamado. Por qual nome? Por qual título? Eu fiz 5 anos de faculdade, fiz mais um ano de especialização, são 6 anos. E eu disse para aquela pessoa: o nome que mais me agrada a ser chamado é quando alguém diz irmão Oswaldo. Isso me dá uma alegria tão grande, porque entra pelo meu ouvido, soa lá dentro do meu coração, saber que alguém olhou para mim e viu em mim algum sinal. Eu quero te dizer essa noite, Deus está mandando dizer para você: Deus está olhando para você também. Amém. E Ele quer ver sinais na sua vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso é muito, muito sério. Mas o Espírito Santo de Deus, que está aqui hoje nessa casa, está dizendo: fale para a minha igreja que os sinais têm que aparecer. E quando você passar pelaquela porta, descer aquelas escadas, lembre disso, que os sinais que te acompanham têm que aparecer. Que os sinais que te acompanham têm que aparecer. Os sinais que te acompanham têm que aparecer. Porque foram sinais dados por Deus e pelo Espírito Santo. Que Deus possa essa noite nos abençoar. Amém? Amém, bispa? Amém. Eu quero passar a palavra para a bispa ou para o apóstolo? Para o apóstolo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só falar uma coisa aqui para os irmãos, para a igreja. A palavra de Deus diz que os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor operava com eles. O Senhor estava com eles. Eles estavam fazendo a obra e o Senhor estava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Então, o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje? Muitos sinais irão te acompanhar enquanto você estiver nessa obra servindo a Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Pastor Oswaldo, estende sua mão para cá, cobrindo os homens de Deus coração, em nome de Jesus. Pai, apresentamos, Senhor, a vida do teu servo, que ora tem nos ministrado uma palavra, Senhor, com autoridade e com poder, com graça, com ousadia. Abençoa a vida espiritual, eclesiástica, sentimental, financeira, social, trabalhista, Senhor. Multiplica-lhes a força. Não deixa, Pai, faltar o ânimo, o qual ele tem hoje, Senhor. Mas, pelo contrário, Senhor, multiplica sempre, para que sempre ele esteja ativo, Senhor, na tua obra, fazendo a tua vontade, cumprindo para os teus propósitos. Nós o enviamos, ó Pai, de retorno para sua casa, acobertado debaixo da tua unção, livrando de todo mal, guardando e protegendo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Oswaldo e do pastor, do missionário Liceu, da igreja, né, também que estão aqui presentes, os bispos, o evangelista, né, glória a Jesus. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos internautas. Eu pedi aqui para falar porque, irmãos, dia 19, dia 20, teremos a segunda conferência intercontinental. A segunda conferência, onde nós estaremos reunidos com algumas autoridades espirituais de alguns países, né, exclusivamente do Brasil, que é a base da nossa conferência, mas também estaremos recebendo a ministração do pastor David de Israel. Foi um homem que marcou muito na nossa vida, né? Nós estivemos junto com eles lá, com ele em Israel, um homem simples, né? E muito conhecedor da palavra de Deus. Estaremos também recebendo para a ministração o apóstolo Sebastião Luíndola, de
Angola. Também estaremos, confirmou hoje, né, o apóstolo Robin, da Colômbia, e o pastor Richard, também da Colômbia. São cidades diferentes, mas ambos estão em Colômbia. O pastor Richard é um proprietário de uma rádio e televisão via satélite, que quando eu conheci ele, ele estava em Nova York. A gente se falava, ele estava em Nova York. E ali a gente fizemos uma amizade muito grande, né? E agora ele está em Colômbia, porque ele está trazendo rádio e TV para a Colômbia. E foi para ali fazer as instalações, porque ele está também, tem a mesma conexão, a mesma visão nossa, né? Conectando os países pouco a pouco. E a visão dele, o próximo passo dele é chegar até o Brasil, e nós somos a alça para ele chegar até aqui com televisão e rádio, né? Não sei quando, mas esse é o propósito dele. E por isso nós fizemos essa aliança. Também estaremos recebendo a apóstola Petrina, de cidade de Namíbia, e o pastor Anthony, escritor de livros, um homem que tem um programa de televisão extenso, né, de ensinamento, tem um conhecimento muito grande, e, se não me engano, já está no 4º livro escrito. Tem várias entrevistas com pessoas, autoridades espirituais, autoridades importantes na cidade de Zâmbia, né? Zâmbia. Estará conosco também ministrando a palavra do Senhor. E com isso, e no Brasil, né? No Brasil está o pastor Oswaldo, né? Que também é uma autoridade de Deus. O bispo Israel estará conosco, ambos de São Paulo, mas de Salvador está a missionária Jocélia, né? Missionária Jocélia de Salvador estará conosco, que também faz parte da aliança. E será uma bênção. A nossa meta, irmãos, é só uma. Dia 19, que é o sábado, estarão os que estão no nosso fuso horário, né? Hora Brasil, tá certo? 19 horas. Incluindo Colômbia, que está no fuso horário 2 horas retardada. Então, quando nós estivermos aqui às 9, o país é 7 horas. Então, vão estar incluso. Automaticamente estará Brasil, Colômbia e Argentina. Esqueci da Argentina. Da Argentina estará conosco o nosso irmão apóstolo Manuel Lobaiza, ministrando a palavra de Deus. Então, estarão esses 3 países no sábado, tá certo? E no domingo, se sobrar alguém do Brasil, ministra no domingo. Se não houver tempo, né, a sobra sempre fica para nós, porque a gente está por aqui na base, fica mais fácil. No domingo, aqui, hora Brasil, fuso horário, nós vamos sair, vamos iniciar às 7 da manhã. Às 7 da manhã nós estaremos aqui, já um grupo aqui na igreja, para fazer a transmissão. Toda a transmissão será feita daqui, tá bom? Da nossa parte, né? Os irmãos que vão ministram das vossas casas. Quem quiser vir aqui, está livre, né? Daqui do Brasil, quem está aqui em São Paulo quer vir aqui, venha. Se não quiser, ministre da sua casa mesmo. Não é importante, não é interessante você sair do seu local. Mas se quiser vir, é bom que você ministre aqui, vai ser a mesma transmissão, tá? Agora, domingo, 7 horas da manhã, a gente dá o início aqui, né? Por quê? Às 7 horas, automaticamente vai entrar o pastor David de Israel, porque lá já vai ser 1h da tarde, mais ou menos. Depois entrarão os nossos irmãos da Colômbia, né? Não, da Colômbia não, da África, o apóstolo Sebastião Lindula, a apóstola Petrina e o pastor Anthony, tá bom? Então, automaticamente será assim que nós vamos trabalhar. Então, domingo, 7 horas da manhã aqui, mas à noite tem culto normal. Mas a conferência, domingo de manhã, estamos aqui e vamos até o horário que for necessário, e à noite a gente retorna para cá, tá? Domingo, no sábado, se sobrar, se for muito tarde, então alguns do Brasil ficam para cá.
seria o pastor Oswaldo e o bispo Israel, se estourar o horário sábado, eles vêm para o domingo. Aí vai ser fácil, porque você pode ministrar da vossa casa, por causa dos cultos, né, das igrejas, para não interferir, tá bom? Então, mas a igreja precisa orar, irmãos. Embora que sendo uma transmissão online, mas precisam orar. Porque será um tempo de ministração a nível mundial, né? E essa é a segunda. Fizemos a primeira há 2 anos atrás e agora estamos na segunda. Haverá a terceira e as outras também. Orem para que Deus coloque suas mãos e nos abençoe no nome de Jesus. Era isso que eu queria falar para a igreja. Então, a partir de hoje, o Ministério de Intercessão tem o compromisso de estar cobrindo esta conferência até que ela seja realizada no nome de Jesus. Ok? Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus. Vamos dar a bênção sacerdotal. Amanhã, domingo, culto com a família. Na verdade é altar familiar, né? O nome do culto agora nós alteramos para altar familiar, onde você vai estar colocando a tua família no altar do Senhor. Tá bom? No domingo é o dia de você colocar a tua família no altar da bênção do Senhor. Coloque suas mãos assim. Orar por Jerusalém. Domingo Santa Ceia. Domingo é a ceia. Não, sábado é um monte. Sábado é a ceia do monte, já foi. Oramos por Jerusalém. Estenda sua mão para cá. Oramos por Jerusalém. Pai, em nome de Jesus. Cobrimos essa nação, este povo, a quem o Senhor ama e muito quer bem. Estenda tuas mãos sobre Jerusalém, multiplicando-lhes, ó Deus, a graça, a força, a unção, o poder. Enche, Senhor, esta nação da tua glória, da tua virtude, da tua magnitude, ó Pai eterna. Em nome de Jesus nós declaramos a tua vitória. Amém e amém. Coloque suas mãos assim para receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Todos digam amém. Amém. Está encerrada a reunião no nome de Jesus.